Bom dia, ouvintes da Rádio Geoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre liderança. Liderar não é ser chefe, liderar é servir. Este é o mais atual conceito de liderança. Pais, treinadores, marido, esposa, professores, diretores, pastores ou gerentes, todos são líderes. A liderança servidora pode ter um impacto positivo em nosso desempenho como líderes. Liderar é inspirar e influenciar pessoas a fazer a coisa certa, de preferência entusiasticamente e visando o bem comum. O desenvolvimento da liderança e a construção do caráter são a mesma coisa. Olha que coisa importante. Ambos exigem mudança. Os princípios da liderança servidora podem ser aprendidos e aplicados por quem tem vontade e a intenção de mudar, crescer e melhorar como ser humano. É sobre estes princípios que nós vamos falar hoje, os princípios da liderança servidora. Há muitos anos se fala e se escreve sobre liderança, baseada em relações e valores. Empresas no mundo inteiro estão mudando suas atitudes no que se refere à liderança, pessoas e relacionamentos. O desenvolvimento da liderança servidora exige muita motivação, feedback, ou seja, o retorno das pessoas para a gente, e prática intensiva na vida cotidiana. Ou seja, se você quer dirigir bem, tem que dirigir bastante. Se você quer cozinhar bem, tem que cozinhar bastante. Se você quer liderar bem, tem que praticar isso muito. O que vale é a motivação para mudar e crescer. Você deve estar disposto a explorar antigos comportamentos, identificando e mudando o que for necessário e começando a aprender novos hábitos quando for o caso. Faz parte, inclusive, receber um retorno negativo das pessoas de vez em quando, a fim de poder ver a si mesmo com mais clareza. E humildade, né, gente? Para receber a crítica, aceitar, mudar e sem ficar aborrecido. Há poucas coisas mais difíceis na vida do que deixar para trás velhos costumes. É por isso que poucos se beneficiam ao participar apenas de cursos, seminários ou receber conselhos sobre liderança. Vou apresentar aqui a pergunta mais difícil. Por princípio, é possível ao ser humano evoluir sem fazer alguma mudança? A resposta é não. Por quê? Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai receber o que sempre recebeu. É preciso fazer algo diferente para ter um resultado diferente. O desenvolvimento da liderança e a construção do caráter são a mesma coisa. Os dois exigem mudança. Casamentos saudáveis e casamentos doentes, empresas saudáveis, empresas doentes, igrejas saudáveis e igrejas doentes. Onde está a semelhança disso tudo? Está na liderança. Portanto, o líder é o responsável pelo crescimento e declínio de qualquer coisa. Ou tudo começa no topo, ou ainda não há equipes fracas, apenas líderes fracos. Será que há algum fundo de verdade nesses velhos clichês? Os especialistas em liderança nos alertam sobre gerentes preocupados em causar uma boa impressão ao chefe, em vez de se empenharem em fazer a coisa certa para as pessoas que lideram, não estão liderando da forma adequada. Podemos também observar na família pais tentando ser os melhores amigos dos filhos, em vez de proporcionarem a liderança de que precisam, com limites, amor, feedback e disciplina, ou seja, tudo aquilo de que os filhos tão desesperadamente precisam para serem pessoas melhores. Também o mesmo problema acontece em profissionais da educação, mais interessados em cumprir o programa antes que o semestre acabe do que em ajudar os estudantes a desenvolver o caráter, tão necessário para levar uma vida bem-sucedida. Theodore Roosevelt expressou a questão de uma maneira admirável. Educar uma pessoa apenas no intelecto, mas não na moral, ou seja, não desenvolver valores, é criar uma ameaça à sociedade. A mesma situação se repete quando treinadores empenhados em vencer a qualquer custo as competições esportivas não orientam adequadamente os jovens atletas no desenvolvimento do caráter, utilizando o esporte de forma errada
estão desperdiçando a oportunidade que o esporte oferece para formar pessoas melhores, desde que usado de forma adequada. Conhecemos líderes em igrejas que parecem mais preocupados com a frequência semanal e considerações orçamentárias do que em ser o líder de que as congregações necessitam. Muitos dizem apenas as coisas que as pessoas querem ouvir, em vez do que elas precisam ouvir, porque não têm coragem moral de contrariá-las, com receio de que cancelem suas contribuições ou apoio. Em suma, podemos observar muitos líderes deixando de fazer a coisa certa com frequência demais. Eles optam pelo caminho mais fácil e tentam evitar conflitos. A isso se chama falha de caráter. Liderança tem tudo a ver com caráter, já que se trata de fazer a coisa certa. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre a definição de liderança. Hoje definimos liderança da seguinte maneira: liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio do caráter. Nessa definição, as palavras fundamentais são habilidade, influenciar e caráter. Antes, porém, da gente continuar, vamos avaliar o que não é liderança. Liderança não é gerência. Gerenciamos tarefas e lideramos pessoas. Para que essa diferença fique clara, eu vou aqui dar alguns exemplos de tarefa, tanto na empresa quanto na casa. Tarefa na empresa: planejamento, orçamento, organização, solução de problemas, controle, manutenção da ordem, desenvolvimento de estratégias e várias outras coisas. Isso são tarefas da empresa e precisam ser gerenciadas, ou seja, gerência é o que fazemos. Vamos ver agora, vamos dar um exemplo de quais são as tarefas em uma casa. Fazer feira, limpar casa, lavar as roupas, passar, fazer comida, isso são tarefas. Ou seja, gerência é o que fazemos. Gerenciamos, portanto, tarefas e lideramos pessoas. Liderança, portanto, é quem somos. Gente, é muito importante que fique bem claro a diferença entre liderança e gerência, ok? Hoje nós estamos falando sobre liderança, ok? Liderar significa conquistar as pessoas, envolvê-las de forma que coloquem seu coração, mente, espírito, criatividade e excelência a serviço de um objetivo. É preciso fazer com que se empenhe ao máximo na missão, dando tudo pela equipe. Portanto, você não gerencia pessoas, você lidera pessoas e gerencia tarefas. Lembre-se, o que define a palavra liderança é a capacidade de influenciar os outros para o bem. As equipes realmente eficazes são comandadas por líderes e não por gerentes. Lembre-se, pais também são líderes dos filhos. Pergunte: na casa e no trabalho, você é um gerente ou um líder? Ou os dois? Reflita por um momento sobre todos os diferentes papéis de liderança que uma pessoa pode assumir ao longo da vida: gerente, marido, esposa, pai, mãe, treinador, professor, pastor e muitos outros. Reflita: as pessoas que você lidera em casa e no trabalho são pessoas melhores em consequência da convivência com você? Elas ficam inspiradas? Você as inspira a fazer o que é certo e desenvolver positivamente seu caráter? O supremo teste da liderança é responder positivamente a esta pergunta. Cada um dos profissionais e das pessoas da sua casa estão crescendo e desenvolvendo em consequência da sua influência como líder? Você já teve uma pessoa que o influenciou de uma maneira positiva ou negativa pelo resto de sua vida? Precisamos refletir sobre o impacto que causamos na vida de outras pessoas e a responsabilidade que existe nessa posição de confiança, pois erramos por fazer o mal como por deixarmos de fazer o bem. Gente, portanto, a liderança é uma profunda interferência na vida de outras pessoas. Você pode interferir para o bem ou para o mal. Você pode interferir de forma positiva ou negativa. Veja como é importante nos tornarmos líderes positivos. O que é um líder? O líder lidera pelo exemplo.
Primeira regra da educação em valores humanos: seja um bom exemplo. Segunda regra da educação em valores humanos: seja um bom exemplo. Qual o melhor treinamento para uma empresa? É o exemplo do chefe. Qual a grande influência para os filhos? O exemplo dos pais. Bom, agora vamos aí levantar mais uma questão. A liderança é uma habilidade, como já falamos. As pessoas nascem líderes ou se tornam líderes? Especialistas dizem que a liderança é uma coisa que deve ser adquirida. Os líderes, portanto, são feitos em vez de nascerem líderes. Esse é um ponto crucial. Se aceitamos o fato de que a liderança pode ser desenvolvida, fica a pergunta: o que estamos fazendo para desenvolver ao máximo essa habilidade? Liderança é uma habilidade, isto é, uma capacidade aprendida ou adquirida por meio da educação e da aplicação. O dicionário define a habilidade como uma capacidade aprendida ou adquirida. Portanto, se liderança é uma habilidade, claro, é algo que pode ser aprendido. Não nascemos líderes, o líder ele é formado. Liderança é uma questão de caráter. Não podemos esquecer que liderança é caráter em ação. Assim como desenvolvimento de liderança e desenvolvimento de caráter são a mesma coisa. Portanto, se você quer se tornar um líder positivo, trabalhe, aperfeiçoe seu caráter. O supremo teste, o verdadeiro teste da eficiência do líder é o seguinte: seus funcionários, seus alunos, seus filhos são pessoas melhores e estão mais qualificadas em consequência de sua liderança e sua influência? Seus filhos e seus alunos estão se tornando seres humanos eficazes, capazes de amar os pais, de liderar e servir os outros? Portanto, como disse um sábio general, o primeiro dever de qualquer líder é criar mais líderes. Quando se sentir confuso sobre seu desempenho como líder, descubra como estão as pessoas que você liderou. Assim você saberá a resposta. Entre as obrigações de uma liderança servidora estão a definição da visão, da missão e dos valores, ou seja, as normas de comportamento e a indicação de responsabilidades. Isso cabe ao líder. Quem lidera o líder? Ele mesmo. Portanto, o líder é o timoneiro, é aquele que mostra o caminho e ele lidera a si mesmo. Em compensação, depois que a direção foi determinada, é tempo de vencer. Gente, aqui tem um ponto importante. Uma empresa, uma família, uma cidade, um país tem que ter, claro, sua visão, sua missão e seus valores. Depois que a direção foi determinada pela visão, missão e valores, é tempo de vencer. A liderança passa a responder às pessoas que lidera, a identificar e atender às suas necessidades legítimas para que possam se tornar mais eficazes na realização de sua missão, seja em casa ou no trabalho. Bom, gente, vou ficando por aqui e lembrando que semana que vem vamos falar sobre a liderança na política. Não percam esse tema muito interessante que influencia a vida de todos nós. Lembrando também que o nosso programa está disponível pelo site www.radioteoflotone.com.br e www.projetovaloreshumanos.com.br. Teófilo Otoni, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos, lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos e até semana que vem.